sempre tinha no meu coração de que eu não iria trabalhar para ninguém. Que o diferencial do negócio, do empreendimento, é o empreendedor. Quem chega até mim hoje não quer simplesmente sobreviver. Eles já estão sobrevivendo. Eles querem sair disso. Eles querem olhar para aquilo que eles fazem e se orgulhar. Eu acho que a nível de empreender, o que a gente não pode fazer é se comparar. Foca na sua história, sabe? Você é o protagonista da sua história. Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa terceira temporada do Empúria Pod. Hoje estamos falando com uma convidada de peso que vai falar para vocês sobre como é crescer e educar no empreendedorismo. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Cristina, tenho uma agência de mídias sociais e também sou mentora de empresários que desejam se posicionar no digital. E estamos aqui com a Mayara. Oi, Beatriz. Boa tarde a todos. Muito obrigada por essa oportunidade, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Você vai ter um momento de contar mais detalhes sobre você. E você que está em casa assistindo a gente, já se inscreve no nosso canal, compartilha, se inspira para que você possa aprender com cada convidada que está aqui nessa mesa, compartilhando a sua história, a sua trajetória, com muito brilho e muito carinho, né? Então, assim, Mayara, vamos começar querendo mais detalhes, né? Mais detalhes sobre você. Como foi o seu encontro na área da beleza? Porque você educa, sim, e empreende na área da beleza. Então, como foi esse encontro de eu vou ficar aqui na área da beleza? A história começou num cenário totalmente desfavorável. Na verdade, não tinha nada de belo, nada de bonito. Era o ano de 2015. Eu era obesa, eu tinha 136 quilos, trabalhava como garçonete, atendente de uma lanchonete, tinha acabado de sair de um relacionamento terrível, assim, que foi muito traumático. Tinha uma filha de 1 ano e pouquinho, eu ganhava na época R$800, pagava um aluguel de R$400, e assim, era essa vida. Não tinha tempo para vaidade, não tinha tempo para cuidar de mim, não tinha tempo para eu me amar, não tinha tempo para mais nada. O tempo era sobrevivência. Então eu lutava para sobreviver, cuidar da minha filha, conseguir sustentar uma casa e fazer a vida acontecer. Depois da separação, esse pai sumiu, então era totalmente eu pela minha filha e a minha família me dando apoio. No meio desse cenário, como eu tô te falando assim, totalmente desfavorável, sem nenhuma perspectiva de melhora ou nenhum, sabe, nada. Eu me vi numa situação onde eu ia vivendo os dias da forma que dava. Então, eu fui perdendo ainda mais a vaidade, né? O cabelo já não penteava, era aquela coisa de viver preso. Fui perdendo a vaidade completamente. Um dia, meu pai, que é uma referência de homem de Deus que eu tenho assim na minha vida, meu pastor, uma pessoa que esteve do meu lado durante todas essas fases, né? Ele voltando do trabalho, ele trabalhava como caminhoneiro, ele voltando de Macaé, Deus falou com ele dirigindo, falando para eu fazer um curso de cabeleireiro. Totalmente nada a ver com o que eu estava vivendo. Mas ele, ouvindo aquela voz, conversou comigo e eu não pensei, eu não olhei para mim, eu não olhei para a situação, eu não olhei para os recursos, eu não olhei para nada. Eu me agarrei. Só seguiu eu me agarrei àquela possibilidade. Falei, olha, já tá ruim. Pior que tá, não fica, né? Tem uma frase de um filme que eu gosto muito, é até o filme preferido dos meus filhos, que fala que o bom de você chegar no fundo do poço, que é aquele filme Sing, o bom de você chegar no fundo do poço é que só tem um caminho pra seguir. Só tem como ir pra cima. Pra baixo não tem mais pra onde ir. Nossa, eu amo esse filme. Exatamente. É a saga de todo o empreendedor, né? Verdade. É o filme da vida do empreendedor. Eu amo esse filme também. E fui fazer o curso, como assim... Eu sou muito perfeccionista, muito determinada, então se eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar o meu melhor para fazer aquilo. Então eu fui procurar qual era o melhor curso na época, e eu queria me formar no melhor instituto de formação profissional de cabeleireiro. Então fui aqui procurar no Rio qual era o melhor lugar. Na época eu não tinha condições, meu pai investiu em mim, e aí eu trabalhava 6 dias na semana, e na minha folga, eu fazia o curso em tempo integral. Eu estudava de 7 da manhã até as 7 da noite, diretão, para eu conseguir acabar o curso, fazer o estágio e me qualificar para a profissão. E eu fui nesse passo. Foi muito cansativo, exaustivo, muito tempo sem a minha filha, porque eu trabalhava o restante da semana, tive que contar com rede de apoio, uma rede fortíssima, que era minha avó, minha mãe, as mulheres da minha vida, né, que me calçaram para poder trilhar esse caminho. E eu sempre tinha no meu coração de que eu não iria trabalhar para ninguém.
E não é arrogância, era algo no meu coração que queimava de que eu não iria trabalhar para ninguém. Eu iria construir a minha história, né? E seguindo aquilo que estava dentro de mim, me formei, fiz o estágio, consegui com louvor. Durante o percurso da formação, eu tive a oportunidade de fazer uma cirurgia bariátrica, porque eu era muito obesa, que eu estava custando a minha saúde e qualidade de vida. Emagreci bastante naquele percurso de tempo, retomei a vaidade, comecei a cuidar de mim, me amar, olhar para mim enquanto mulher, me redescobrir como mulher e me encantei pela profissão. Muito bom. Você Sabe? tocou num ponto, assim, muito importante, né? Que eu já ia até falar. Como foi esse processo de reencontro com o autocuidado? Porque existem duas coisas que acontecem na nossa vida que acho que dois momentos marcantes. Claro que existem diversos fatores, mas a maternidade é esse ponto porque você deixa de olhar só para você e começa a ter esse olhar mais para o outro. E aí você tem que se redescobrir. E aí, junto com um relacionamento abusivo, são duas redescobertas. E também tem a questão que eu falo, o empreendedorismo é você ver oportunidades onde não tem. Isso. Você olha para uma cortina e fala, nossa, isso aqui vai me gerar uma oportunidade, vai me gerar um network, vai... Então, o empreendedorismo, ele tem essa coisa de você plantar uma semente, às vezes, onde parece, para todo mundo que está vendo de fora, que não é fértil. Mas você tem aquela semente dentro de você, aquela credibilidade, e tem a fé também, que ajuda tudo isso. Então, como foi a Mayara que não tinha nada de belo, né? Que você falou, não tinha nada de belo, não se cuidava, não olhava para si, falou, não, eu preciso estar bem, eu preciso me reencontrar com o autocuidado para que eu possa cuidar dos outros, da minha filha e de outras pessoas, já que você estava se formando na área de cabeleireira. Eu saí do ponto da sobrevivência, como eu falei, para começar a enxergar beleza na vida de novo. Então, junto com esse processo, eu fui me descobrindo como mulher, me descobrindo como mãe, porque até aquele ponto tinha sido tudo muito traumático. A gravidez, a gestação tinha sido muito traumático, o parto tinha sido muito traumático, tudo muito traumático, porque não foi da forma que deveria ser. Tava tudo muito no automático, a vida, sabe? Não tinha um propósito, não tinha um sentido, as coisas estavam muito perdidas, muito aleatórias. Então, quando eu tomei a iniciativa de fazer algo por mim, falei, não, eu vou fazer esse negócio dar certo. Vou ouvir o que Deus falou, sabe? Vou me agarrar a essa oportunidade. Na verdade, a possibilidade de uma profissão, ela desencadeou em toda uma mudança de vida. Tudo foi construído a partir dali. Então, à medida de que eu fui me conhecendo dentro da profissão, descobrindo que eu tinha dom, todo mundo que estava na sala, era uma turma de 45 alunos comigo, todos já trabalhavam. Eu não sabia pentear o meu cabelo. Então, eu tive que começar do zero. Era como aquela pessoa que vai para a autoescola sem saber dirigir. Então, na verdade, aquilo que era um ponto ruim aos olhos de muitas pessoas, né? Ela não sabe fazer nada. Para mim foi muito bom, porque a maioria das pessoas estava cheia de vícios, fazia vários procedimentos errados, por causa que aprendeu no dia a dia, né, com a experiência de salão, e eu estava ali totalmente crua, uma página em branco, para aprender o certo. E aí eu fixava muito, eu tenho assim a questão do hiperfoco, então eu fixava muito em tudo. A instrutora falava, isso aqui precisa ser assim, então eu ficava em casa repassando aquilo, vai ser desse jeito. Ela falou que vai ser, então vai ser. Anotava tudo, dava o meu melhor. No meio disso, eu comecei a replicar em mim o que eu fazia lá, eu vou testar em mim. Não tinha modelo, não tinha cobaia, não tinha cliente, não tinha nada. E eu fui testando isso em mim, na minha mãe, na minha filha. Tem vários vídeos e fotos da minha filha. Ela tinha o cabelo todo cacheadinho, de prancha, de babyliss, porque era a minha que modelo. Bom que ela topava ser modelo, né? E nisso eu fui descobrindo algo muito gostoso e muito bom com a maternidade, porque foi reaproximando nós duas. Foi gerando conexão entre eu e minha filha, foi trazendo uma nova cor para a vida, sabe? Foi um processo muito gostoso. Após, como eu falei, após essa separação que foi bem traumática, eu fiquei 4 anos sozinha, me dedicando a ela, a minha filha, à profissão e a mim. Então, foram 4 anos em que eu pude viver o que eu não tinha vivido antes. Foi os 4 anos necessários. Foi incrível, pra sua exato. Foi o momento de me descobrir como pessoa e entender, não, eu gosto disso, eu não gosto disso, conseguir me posicionar diante de coisas. Isso me faz feliz, isso me faz ficar triste, sabe? Eu descobrir seus limites. Exato. Né? Porque acho que quando a gente começa a colocar limites, fala isso pra tudo, né? Na vida, no empreendedorismo,
na maternidade também, a gente começa a se sentir mais respeitada e você sente que eu posso ir até aqui. E eu posso aceitar até aqui. Isso. E as pessoas também começam a te respeitar por esse Sim. posicionamento. O posicionamento, ele não é válido só para posicionamento de imagem, estratégica, ele é válido também para definições e relacionamentos da vida, né? Isso. E aí eu comecei a ficar um pouco mais assim, né, abusada, vamos dizer. Porque eu comecei a aprender e eu queria replicar. E não tinha em quem aplicar, porque eu não tinha cliente, ninguém me conhecia nessa área. Até alguns meses antes eu era atendente de lanchonete. Então, como que muda de repente? Então, eu comecei a me dedicar a mudar o meu visual. Então, aquela que não usava maquiagem, que não penteava o cabelo, que só vivia de coque e desarrumada, começou a se arrumar. Então, já gerou um interesse nas pessoas. Então, eu comecei a me posicionar dentro da área da beleza, me usando como exemplo. E aí eu comecei a postar foto minha mais arrumada, comecei a divulgar essa parte, continuei trabalhando como atendente, né? Mas agora já não me intitulava mais como atendente de lanchonete, eu não era mais a garçonete, eu era uma estudante para ser profissional cabeleireiro. Então eu comecei a me posicionar e garimpar dentro da lanchonete. Enquanto eu atendia, eu falava, você não quer ser minha modelo? Eu tô estudando e tal, e comecei a garimpar possíveis clientes, já visando sair daquele ambiente que já não me cabia. Eu estava muito tempo trabalhando como atendente de garçonete, mas aquele ambiente começou a não me caber mais, eu não queria mais estar ali. Tava te limitando, Exatamente. na verdade, né? E aí foi o passo que eu precisava para empreender, que quando eu me senti incomodada, não me cabia, aquela roupa não me vestia mais, eu falei, agora eu vou pro tudo ou nada. Porque querendo ou não, aqueles R$800 era segurança. É melhor do que nada. Mas eu falei, cara, eu vou pro tudo ou nada. Entre ficar aqui e ter um nada, eu acho que eu vou pro nada. E fui atrás da realidade. É tão difícil você escolher o nada quando você é mãe. Eu te falo isso porque eu me vejo muito em você. Você até falou que deu uma olhada lá nos meus destaques, mas eu me vejo muito em você porque lá em 2021, quando eu fiz uma transição também de carreira e fiz meu primeiro curso na área de copy, eu falei, quem vai me dar oportunidade se eu nunca trabalhei nessa área? E aí eu fui e comecei a criar meus próprios textos, meus próprios portfólios. Comecei a me aprofundar até chegar no primeiro cliente e falar, olha, eu tenho, assim, esses portfólios. E esse movimento que você fez foi justamente esse. Você começou a chamar a atenção das pessoas para você. Isso. Olha aqui, porque a pessoa olha para você que não tinha uma certa vaidade, um autocuidado, e olha para você diferente e fala, o que aconteceu? Onde que você foi? Então, você começa a gerar essa curiosidade para o seu trabalho. Mas a partir do quê? Do primeiro passo de mostrar, de ser seu próprio case, sua própria prova social. Isso. E o processo ia acontecendo. Então, eu acredito que o Hiperfoco te ajudou muito nisso, né? Sim. E aí eu falei, agora vai. Eu vou fazer isso dar certo. Eu não tinha sonho de me tornar nada, nem uma cabeleireira famosa, mas eu tinha sonho de fazer aquilo ali dar certo. Se fosse pra, tipo assim, ter 10 clientes, eu atender aquelas 10 clientes e ficar bem com aquilo dali. Eu não tinha planos muito grandiosos pro futuro. Eu só queria fazer aquilo daquele momento dar certo. Sim. E aí eu peguei minha malinha e comecei a atender em casa. Então eu ia pra baixo e pra cima, de bicicleta, A domicílio. E eu fiquei fazendo isso por um bom tempo. E conquistando os clientes. Porque aquela cliente que eu ia na casa dela, ela comentava com outra pessoa, que elogiava o cabelo e tal. E eu fiquei muito boa mesmo, assim, perita em tratamento, com finalização e progressiva, que eram coisas mais simples. Mas eu sempre tinha um olhar especial para a parte de mechas, sempre. E eu não conseguia trabalhar essa parte. Eu tentava e não conseguia desenvolver. Tinha muita dificuldade. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia para aquilo que eu dominava, para fazer, assim, ter dinheiro para investir nos cursos de especialização de mechas. Então, eu falei, eu vou fazer isso do certo com o que eu tenho, para daqui a pouco, quando eu tiver condições, eu investir no que eu quero. Foi mais ou menos isso. E aí, eu fui desenvolvendo essa parte. Fiquei muito boa em coloração também, fazia coloridos, né? Fazia várias coisas, porque ainda assim era mais fácil do que trabalhar com mechas, que é uma coisa Mas muito... você foi seguindo, avançando, Isso, né, eu fui processo. avançando à medida das condições que eu tinha. É mais ou menos isso. Acho que todo empreendedor faz isso. Ele começa com o que tem e vai desenvolvendo no meio do percurso. Exatamente. Eu brinco que essa fase do empreendedor é muito parecida com aquela fase do filme do Sing, quando ele quer montar o palco com as lulas, ele não tem condições, ele não tem banco para ajudar, ele não tem ninguém para ajudar, e ele sai pegando vidro de tudo quanto é lugar, monta um palco assim, meia boca, que depois esse palco vai a pique, acaba com tudo. Exatamente.
e tudo acaba, destrói, mas ele estava fazendo com as condições que ele tinha, né? Então, era mais ou menos essa fase que eu tava. E não parei, não parei. Parar não é uma opção, né? Exatamente. Eu sempre falo, não tem opção B. Gente, só tem opção Isso. A. Então, quando eu saí, foi mais ou menos isso também. Porque eu falava, ai, eu tenho certo, eu sou formada, vou me arriscar com um filho pequeno. Mas eu também sabia que se eu não tomasse aquele passo, eu iria ficar naquele ambiente, naquele momento que eu estava vivendo. Eu sabia que eu precisava ter mais liberdade para eu conseguir expandir. E aí, quando você começa a ver o processo acontecendo, porque você tomou uma decisão do tudo ou nada, Isso. e você fala, ainda bem que eu tomei essa decisão. Porque se eu não tivesse tomado, eu ainda estaria naquele lugar. E dependendo de fatores externos, por exemplo, eu vou depender de uma promoção, de um apoio, de isso. Não, você foi lá e fez por você e viu acontecer, por mais que tenha momentos desafiadores, né? Você permaneceu assim. Sim. E um ponto muito legal que você falou foi sobre ter ficado 4 anos sozinha, ter esse momento de reencontro. Mas eu sei que isso mudou. Então, eu quero saber um pouquinho como foi essa mudança para um novo relacionamento e principalmente desse novo relacionamento para o seu negócio. É verdade. E aí, antes de falar disso, eu preciso fazer uma conexão com essa parte que a gente passou, pra gente chegar no salão, porque eu tava falando da bolsinha ainda, né? Então, logo após essa fase de atendimento a domicílio, o meu pai, né, que é o primeiro amor, vamos falar assim, o primeiro amor da minha foi vida. Que investiu em você. Exatamente. Que não é meu pai. Tem uma história muito parecida com a minha história e da minha filha, por exemplo, né? Ele é meu padrasto, mas ele me tem como filha, me criou desde pequenininha, a mesma coisa que aconteceu com a minha Mariá, né? E eu tenho uma ligação muito forte com ele. Ele viu todo o meu esforço e falou, vamos montar um salão. Então, mais uma vez, ele investiu na minha vida, né? Ele falou, vamos ser sócios? Eu vou entrar com dinheiro, você vai entrar com trabalho. Montamos o salão. E na época era Estúdio Maria Flor, que é o nome da minha filha, né? E a gente abriu nosso primeiro salão. Um espaço pequenininho, mas de muito bom gosto, onde eu consegui aumentar muito a minha clientela, fazer o meu nome e crescer, assim, de uma forma positiva no meu bairro, né? Onde ser vista pelas pessoas, ser reconhecida. Mesmo num espaço pequenininho e como uma cabeleireira iniciante, né? Só que assim, eu sou uma ótima empreendedora e uma péssima administradora. Eu estraguei com tudo no que diz respeito a finanças, porque eu não sei mexer com números, sabe? Então, eu quebrei várias vezes e a sociedade com ele não deu certo, a ponto dele falar assim, olha, toca o negócio, você é boa como cabeleireira, mas com números você é péssima, vamos te fazer a sociedade, você vai tocar o seu negócio, você vai me dar o valor dos custos da loja, né? Luz, aluguel e tal, eu vou repassar e só. Vamos fazer assim, porque sociedade com você não vai dar certo. Fiquei arrasada, porque tem toda aquela coisa, meu pai, meu sócio, meu parceiro, ele não tava ali, mas dava aquela segurança, se o negócio não der certo, eu tenho ele e tal. Sim. E acabamos a sociedade. Mas me gerou muita maturidade, porque estar totalmente sozinha me fez ficar mais regrada, sabe? Mais organizada. E aí eu comecei a trabalhar sozinha, desenvolver essa parte, né? E crescer. Aí passaram esses 4 anos, que eu falei que fiquei me dedicando ao salão, à carreira, à minha filha. Eu tive um reencontro com o meu primeiro namorado. Ele havia sido meu primeiro namorado, nós nos conhecemos quando tinha 6 anos de idade. Ele já era apaixonado por mim na época da escola com 6 anos. Na nossa foto de escola lá, saiu ele olhando pra mim, assim, encantado, né? E nós nos reencontramos depois de muitas coisas. Tinha sido um término traumático, a gente tinha 15 anos na época que a gente se separou, né? Tinha sido um relacionamento muito complicado, não por nós, mas assim, pelas circunstâncias. Sim. E nós nos reencontramos nessa situação. Eu agora, empreendedora, mãe, né? Uma mulher, não mais aquela menina. Ele também um homem que tinha um negócio bem estruturado de mais de 30 anos, familiar, um negócio de família no ramo de móveis, né? De fibra sintética, que é muito forte aqui no Rio, por causa da região, né? De praia e tudo mais. Então, ele tinha uma fábrica muito bem estruturada. E aí, eu até lembro que quando a gente estava fazendo esse início essa aproximação, eu peguei uma vez uma mensagem dele para uma amiga dele falando assim, ó, além dele dizer para ela que ele gostava muito de mim, ele dizia para ela pontos sobre mim que nem eu mesmo me enxergava. Ele falava assim, ela é uma mulher madura, ela é uma mulher totalmente independente. Como quem diz assim, ela não precisa de mim para nada, mas ela escolheu ficar comigo. E isso foi decisivo para mim.
Eu falei, cara, agora eu vou tocar esse relacionamento e vou fazer esse negócio dar certo. É isso que eu quero. Esse negócio além do certo, além da questão do sentimento que existia e era real, de todo o sentimento, falei, cara, essa visão dele é isso aí. É exatamente isso. Ele dizendo pra ela, tipo assim, ela tá pronta, ela não precisa de mim, mas ela quer. E isso encantou ele. E isso mexeu comigo também. E eu lembro que um pouco antes da gente decidir casar, foi, tipo, bem rápido, porque a gente já se conhecia, tinha todo um histórico, vamos. E, assim, o encontro dele com a minha filha foi um encontro de alma, assim, parecia uma coisa sobrenatural, porque eles dois se encontraram, se conectaram, e ela aceitou ele como pai sem esforço algum. Foi uma relação muito profunda, sabe? E ele com ela. E aí eu lembro da gente conversando, e ele falando, cara, não tem nada pra te oferecer. Assim, né, sólido, não tem, eu tenho um trabalho, eu tenho uma casa, tal, a gente precisa acabar de construir, precisa fazer. Eu falei, cara, lembra que você falou pra sua amiga? É isso, eu não quero nada pronto. Você tá lidando com exatamente isso, uma mulher empreendedora, uma mulher madura, uma mulher que é totalmente... que sabe o que quer. Então, daqui a 30 anos, você vai olhar pra trás e vai ver que a gente construiu junto. Eu falei isso sem saber que seria literalmente junto, né? Literalmente. Juntos. E aí eu comecei a trabalhar, ainda mais intensificar pro casamento. Isso me ajudou muito, porque eu tinha um casamento pra pagar. A gente queria fazer festa, a gente queria fazer legal mesmo. E aí foi desafiador, porque eu tinha um casamento pra pagar, eu tinha uma filha pra sustentar, eu tinha uma casa pra terminar. Então foi desafiador pra ele e pra mim, porque nós tínhamos o nosso trabalho, a gente tinha que dar conta daquilo tudo financeiramente. Mas deu mais responsabilidade. Com pouco tempo. Então, foi muito bom pra mim. Porque eu me desafiei a ir além no meu negócio. Eu falei, cara, eu vou conseguir. E pra mim foi uma surpresa, quando no final de tudo, aquele salãozinho pequeno conseguiu cobrir os gastos do casamento. Porque ele ficou com a parte da casa e eu consegui. Eu falei, caramba, dá certo. Foi aí que vocês viram que juntos vocês poderiam trabalhar. Ainda não. Ainda não. Não foi nesse momento. Apareceu uma oportunidade da gente ir pra uma loja maior. E quando eu digo maior, eu tô falando de eu tava num espaço de 10 metros quadrados. Acho que nem era um salão 10 por alguma coisa, pequenininho. Uhum. Pra ir pra um salão de 53 metros quadrados. Uma loja de 53 metros quadrados. E ali... Isso tudo você era sozinha ou você já tinha alguém pra te ajudar dentro do salão? Não, sozinha. E aí, eu fiquei com muito medo. Muito medo. Mas aí entra a questão do hiperfoco. Eu falei, cara, eu vou fazer dar certo. E eu não tinha dinheiro. Peguei um empréstimo na época. Não no meu nome, porque empreendedor é complicado, né? No início. Eu consegui pegar pelo nome do meu pai de novo aí, né? Meu pai de novo me ajudando. Consegui pegar um empréstimo. Só que veio pandemia. Tava todas as portas se fechando. E aquela porta aberta, e Deus confirmando que aquela loja era pra ser minha. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Mas eu não confiei na primeira vez, deu certo. Eu falei, vou confiar de novo. Quem falou que vai fazer, que é o Senhor, ele garante. Ele vai se encarregar de cumprir com a parte dele. E aí, Bia, eu fui com tudo. Fiquei sem trabalhar. E aí, a gente fez como? A gente trabalhou com várias coisas nesse meio tempo. A gente pegou um móvel de salão para vender, a gente fazia uma correria danada para conseguir concluir a obra em um mês, porque a gente tinha que largar a outra loja e ir para a loja nova. E tudo isso é época de pandemia, fecha não fecha. Na minha área, graças a Deus, lá no meu bairro, não fechou totalmente, porque não é um bairro muito populoso, né? É um bairro pequeno. E aí a gente conseguiu conciliar no meio daquilo tudo. Isso já era o finalzinho da pandemia, era o final de 2020. Finalizamos a obra. Conseguimos finalizar a obra. E aí fui liderar uma equipe pela primeira vez na vida. Outro desafio. E aí eu fui ter manicure, outra cabeleireira, design de sobrancelha. Montei uma equipe para trabalhar comigo, uma coisa que eu nunca tinha feito. Outro desafio. Descobri também que eu não sou boa com pessoas. Nesse meio tempo, mas descobri várias coisas, assim, não diretamente em liderar, né, pessoas. Eu sou boa em lidar com pessoas na parte educacional, mas assim, na parte de ser patroa de alguém, né, eu não sabia como fazer, eu era muito amiga das pessoas. Então, você me conta uma história, eu entro na sua história, eu soluciono o teu problema na minha cabeça, eu te dou a solução, eu quero resolver pra você. E com isso... pode imaginar que não deu certo. Tudo ficou muito bagunçado. E aí eu tava passando um problema bem apertado com uma das funcionárias, e ele assistindo de fora aquilo tudo, ele viu que aquilo tava acabando comigo, literalmente acabando comigo. O salão era bom, tinha movimento, tinha bastante clientela e tal, mas aquela questão me tirava o sono. Eu comecei a perder o prazer de trabalhar. E eu não conseguia resolver porque eu não conseguia me posicionar.
E ele falou assim, você quer saber de uma coisa? Você é artista. Você é a Mayara Freitas. Você não é pra estar lidando com isso. O que tá te faltando é uma equipe. Ele largou tudo, Bia, tudo. Aquela empresa de 30 anos, familiar. E falou, eu vou estar contigo. A partir de hoje, nunca mais você vai passar por esse perrengue, porque quem vai cuidar e gerenciar essa parte toda sou eu. Então, aqui é como se fosse o meu herói da capa, sabe? Chegou ali e falou, vou botar a casa em ordem. E ele largou tudo. Tudo. Ele não entendia nada do meu ramo. Ele não entendia absolutamente nada. E ele largou tudo e foi viver esse sonho comigo. Ah, perfeito. E eu falo, na minha mentoria, eu falo isso um ponto muito importante. Toda empresa precisa de gestão de negócios. Por quê? Não tem como você ser o estratégico, o operacional e o tático. Eu trabalho com uma empresa online, mas eu percebi isso quando eu comecei a crescer. Eu falei, não dá para eu ser a pessoa que atende, a pessoa que faz texto, a pessoa que está vendendo, porque a gente tem funções diferentes. Eu sei que eu sou criativa, mas eu também sou zero administrativa, eu sou zero organizada. E aí tem que ter uma pessoa para fazer o quê? A gerência, a parte administrativa. Tem que ter uma pessoa que é muito boa em design. Tem que ter, porque senão não é uma empresa. Toda empresa tem. Isso. Administrativo, comercial, setor de finanças. Toda empresa tem. Por mais que você possa conhecer essas partes, não tem como você ser bom em tudo. E aí te falta braço. E aí você vai chegar nesse ponto que você falou, não sabia como lidar. E ainda bem que você teve essa pessoa, né, que foi seu marido, olhar que de olhou fora, né? de fora e falou, não, eu consigo lidar com isso, eu tenho essa experiência. Isso. E vou tirar isso. Por quê? Quando você cria uma empresa, você é mente pensante. Você é a figura de muitas vezes que a sua imagem vai vender, o seu nome vai vender. E não tem como você ter esse olhar 360, porque você é uma só. Isso. Entendeu? E eu acho que nesse momento também começou essa estrutura da empresa, né? De setores, de partes. Exato. E aí, nesse momento, a demanda do que a gente começou a ter, a procura, né? Me fez lembrar daquele sonhozinho que eu tinha lá de trás, da minha dificuldade, que era trabalhar com mechas. Eu queria trabalhar com louro, lembra disso que eu falei? Mas era a minha dificuldade. E aí, eu lembrei disso, eu falei, cara, agora era a hora, porque eu já não tô mais sozinha, eu vou poder me dedicar à parte de crescimento profissional. E aí, eu comecei a fazer várias especializações. E aí, uma das especializações que eu fiz, eu fui fazer com a pessoa que hoje é uma referência na minha vida, que eu consegui... Hoje eu trabalho junto com ela, mas que naquela época era uma coisa muito distante, que é um fenômeno, né, que nós temos, que é a Nayara Bezerra. E eu fui fazer o curso de especialização de mechas com ela. Me apaixonei pelos produtos, que ela tem uma marca de produtos. E eu falei com ele, cheguei em casa e falei, filho, se a gente não pegar a distribuição, não tem distribuição de produto aqui. Eles trabalham com distribuição. Eu falei, se a gente não pegar essa distribuição, outra pessoa vai pegar e a gente tem que fazer isso dar certo. E ele falou, não tem dinheiro. Que eu tava pagando empréstimo daquele investimento. Foi tudo. Eu tô falando de meses. Tipo, a gente abriu o salão em novembro, isso era novembro de 2020. Eu fiz o curso em dezembro de 2020. Eu cheguei em casa e falei com ele, eu quero pegar a distribuição. Mais um investimento. Ele falou, você é maluca? Falou, agora não tem como. Eu falei, se a gente não fizer, outra pessoa vai fazer. O produto é bom, eu quero trabalhar com esse produto. Eu nunca experimentei nada como esse produto antes. E de fato é. E ele falou, não sei como é que eu vou fazer isso. Não sei. Aí a gente, mais uma vez, recorreu a pegar mais empréstimo e, né, tudo mais. Aquelas contas de alavancagem que a gente faz para dar jeito. E aí ele falou, tá, e eu vou fazer o que com isso? Eu não entendo nada de produto, não sei vender. Ele falando, eu não sei vender isso aqui. Eu falei, você vai fazer dar certo. Eu acredito em você. Eu tive que incentivar ele. E aí ele se tornou o distribuidor. Além de me ajudar na parte estrutural do salão, nós abrimos uma distribuidora que está vinculada ao salão. Então, já tinha o atendimento e agora tinha a parte de venda de produtos. Tudo junto num pacote só, né? E aí, no meio de tudo isso, fui querendo fazer outros cursos. Fiquei muito boa em loiro. Consegui, Bia. Consegui matar aquele leão ali e descascar aquele abacaxi. Mais uma conquista, na verdade. Mais uma conquista. Que eu acredito que o meu hiperfoco me ajudou nisso. Porque eu me determinei. E aí, eu comecei com aquilo. Eu não quero ser só uma cabeleireira. Eu não quero ser alguém dentro do meu bairro que se destacou. Eu não quero ser mais uma cabeleireira. E aquilo começou a queimar no meu coração. Eu quero ser extraordinário.
Eu quero ser extraordinária. Aquilo ficou dentro de mim, né? Eu quero ser extraordinária. E aí eu comecei a olhar outras cabeleireiras, ter contato com outras cabeleireiras em ambiente de curso mesmo com outras pessoas, em que eu conseguia aprender mais fácil, e aquela pessoa estava com dificuldade, eu comecei a ensinar para aquela pessoa no ambiente do curso. Eu era aluna, ela era aluna, e eu estava ali ajudando a pessoa, pô, faz assim, não é assim, é daquele jeito. E eu tenho muita facilidade em aprender. Quando eu foco naquilo, né, e aí eu comecei a desenvolver isso. E aí eu chegava para falar com ele, e ele falava comigo, você é muito bom ensinando. Eu falei, que isso? Não inventa moda, não. E aí as pessoas ao redor começaram, você é muito bom ensinando. E aí, quando eu comecei a postar o resultado do louro, que eu comecei a desenvolver, as pessoas, as cabeleireiras que me conheciam, falaram, você podia ensinar. As pessoas começaram a falar, você podia ensinar, porque isso que você faz é muito bom. De repente, eu não tenho condições de pagar um curso caríssimo que você foi fazer, uma especialização com aquela profissional que já está com o nome lá em cima e é um fenômeno, mas eu tenho condições de fazer um curso com você, que está aqui no meu bairro e tal, e você está acessível. Muito importante, porque é uma crença, às vezes, que a gente tem de, ai, mas alguém já vende o que eu faço, alguém já faz o que eu faço, mas assim, às vezes a pessoa não tem como fazer com outra pessoa que cobra um valor maior ou em outra região. Ou então, muitas das vezes, tem um diferencial. Por exemplo, você aprendeu, mas você colocou o toque Maiara. Isso. Então, assim, às vezes é uma crença que a gente precisa desconstruir no empreendedorismo. Sim, tem milhares de pessoas que fazem o que você faz, mas ninguém faz como você faz. E sempre tem alguém interessado em aprender com você, com a sua didática, Sim. com a sua forma de atender, de falar com seus produtos. Exato. E que bom que você olhou para isso e viu que podia investir. Na verdade, eu tenho para mim a crença de que o diferencial do negócio, do empreendimento, é o empreendedor. Porque cada um vai dar o seu toque. A sua forma, a sua visão, a sua forma de negócio. E sempre vai ter alguém que vai olhar para essa forma, para esse toque e vai falar, poxa, eu gostei mais desse aqui. Faz mais sentido para mim. Aquilo ali dela me conectou. E é o que acontece. Às vezes as pessoas não se conectam com a fala, com a postura, com o formato, com a didática de um cara grandão, mas olha para você, que é pequenininho, como olhou para mim e fala, eu acho que é o que ela tá falando é a minha dor, o que ela tá falando me conecta. E foi o que aconteceu. E aí as pessoas começaram a me procurar. Eu acho que eu quero fazer curso com você. Quanto é? Eu não sabia. Vamos fazendo. Aí eu comecei a ajudar as pessoas. Vamos fazendo. Ah, vamos fazendo. Vamos fazendo. E ele me cobrando. Cara, vamos fazendo. Não, você é boa nisso. Você tem que se posicionar. Ah, não, vamos fazendo. E aí surgiu ela, né, como eu tô te falando, que me especializou em mechas. Ela abriu um curso para educadores. Uma imersão preparatória para educadores na área da beleza. E eu sempre dizia para ele que eu não poderia dar curso porque eu não era educadora. Eu não tinha formação, só tinha formação como cabeleireira. E aí ele falando comigo sempre, não, você tem que se posicionar. Se você já dá curso, você é educadora. E eu falei, aí ele chegou para mim e falou, agora, qual é a sua desculpa? O curso tá aí, você vai fazer o quê? Como é que você vai administrar isso para mim? Vai continuar me dizendo não? Né? Você tem que se posicionar. Isso é um dom. Você tem que usar isso a seu favor. E aí eu fui fazer o curso. E nisso nós já tínhamos um bebê. Nessa época que apareceu esse curso. Tem o nosso João. João tinha 11 meses. João tinha 11 meses quando eu fui fazer esse curso. Tinha quebrado o dedo do pé. Tudo aconteceu para dar errado. Viajei para Fortaleza, que eu cursei em Fortaleza. Fui para lá, era janeiro. Com o pé quebrado, com criança, com marido, porque eu ainda amamentava, ele mamava ainda, não tinha como tirar. E eu fui, e uma imersão de 3 dias. Você imagina como ficou a minha cabeça? Falei, o homem tá cuidando da criança. Essa criança não deve ter tomado banho, não deve ter comida. Não que ele não seja capaz, mas o homem não tem o olhar que a mulher tem pra fazer e atender essas coisas. Acabou que ele tirou de 10 a 0, fez tudo de bonitinho. A ansiedade da mãe também não querer delegar às vezes. Exatamente. Ele tinha total capacidade de cuidar do bebê, de fazer tudo. Tava melhor com ele do que comigo até, porque tem aquela sobreproteção. Sim. E ele tava deixando o menino brincar, o menino, sabe? Viver, e eu com aquela coisa. E aí eu consegui me formar, me apresentei. Ela já me conhecia, a dona da marca já me conhecia, mas nunca tinha me visto como educadora. Me conhecia como cabeleireira, não como educadora. Subi naquele palco para fazer a prova de oratória e me apresentei. Quando ela olhou para mim, nas fotos a gente consegue ver, parece que alguma coisa virou ali. Eu falei, cara, eu fui vista.
Eu não fui escolhida como técnica da empresa naquele dia. Mas no final do curso, os alunos chegavam para mim e falavam assim, eu tinha certeza que você ia ser escolhida. Um dos escolhidos como técnico virou para mim e pro meu esposo no final do curso e falou assim, eu sabia que você ia ser escolhido e eu não. E eu falei com Deus, o que aconteceu então? Aí ela me procurou e falou comigo, me procura, eu vou estar no Rio, nos meses próximos, né, com uma agenda, e me procura. Passou o tempo, caiu no esquecimento. E eu comecei a dar curso. Comecei a fazer minha parte. Me posicionei não pela marca, porque apesar do meu esposo ser distribuidor da marca, eu não estava vinculada à marca, porque eu não era profissional pela marca. E fui fazendo, desenvolvendo. E aí, primeira turma, 3 alunos, oficialmente, onde eu dava para um só. Na segunda turma, 4, daqui a pouco eu tinha uma com 8, o negócio estava fluindo, chegamos a 10 alunos num curso, e o negócio estava indo, e eu comecei a tomar gosto. E comecei a fazer uma coisa que eu aprendi no curso, que era dar voz para o aluno no final, gravava alguns takes com eles falando a experiência deles no curso. E foi unânime. Se você puxar, todo depoimento de aluno fala, eu cheguei aqui, é exatamente como eu era antes. Eu cheguei aqui sem esperança, eu cheguei aqui desmotivado, eu não tinha mais nenhuma possibilidade de dar certo, e eu olhei pra você, eu olhei pra sua história, eu olhei pro que você ensinou, ninguém nunca me ensinou como você, ninguém olhou pra mim como você, ninguém me tocou como você, e eu tô saindo, e ela chora, chora, e aquilo me toca tanto, porque faz sentido. Porque é a sua história. É a minha história Inspirando outras pessoas e dando norte pra outras pessoas, e todas elas falam, se Deus fez com você, ele pode fazer comigo. Se aconteceu com você, pode acontecer comigo. E aí veio o convite pra me tornar técnica pela empresa. Mais um ponto, né? Me tornar técnica pela empresa. Ela mandou pra mim um convite, fez um vídeo no dia do aniversário dele. Ele fez uma surpresa pra mim, consolidando isso. E aí eu me vi agora, né? Mais um desafio. Além de mãe e esposa, filha, todas as funções que a gente tem na igreja, envolvido, né? Na nossa igreja, ainda tem a questão de cuidar do salão, atendimento, sem cair a qualidade, porque tem todo o método, né? Ah, pulei essa parte. Todo mundo dizia, Maiara, quando eu venho fazer cabelo com você, é diferente. Todo o seu atendimento é padrão, você sempre atende igual, sempre que eu venho é a mesma coisa, mas é totalmente diferente dos outros lugares. Você tem um método de atendimento diferente, aquilo ficou na minha cabeça. Mais um método, mais uma... Ficou na minha cabeça. E aí, quando eu fui gerar o curso, eu vou vender com o nome de quê? Só curso da Maiara? É o curso da Maiara? E aí ficou aquilo, método Maiara Freitas. É o meu método, é a forma que eu atendo, é a forma que eu faço isso dar certo, é a forma que eu faço mechas. Foi a virada. E aí, dentro do método Maiara Freitas, vou dar até um spoiler, eu criei isso deu uma abertura para um outro método mais completo, que hoje é o Cabeleireiro Extraordinário, baseado naquela sede de ser extraordinário. Porque eu consegui identificar nos alunos do método Maiara Freitas que a sede que eles têm é a mesma que a minha, que é de ser extraordinário. Quem chega até mim hoje não quer simplesmente sobreviver. Eles já estão sobrevivendo. Eles querem sair disso. Cenário. Eles querem olhar para aquilo que eles fazem e se orgulhar. E aí eu me vi nos meus alunos e eu falei, cara, o caminho é esse. Isso é muito emocionante, porque eu sempre falo isso também quando eu me identifico, quando pessoas chegam até mim e falam, você mostra que é possível. Isso. Você mostra que eu também consigo. Se você conseguir, eu também consigo. Então, muitas vezes eu coloco no meu perfil falando, não é só por mim que eu estou aqui. É também para mostrar para outras pessoas, outras mulheres, outras mães, que é possível, sim, a gente sair da situação que a gente está. Muitas vezes que a gente está naquele momento, a gente não consegue olhar à frente, um passo à frente, uma luz, e aí você começa a se movimentar e ver. Foi o seu caso, você se movimentou e viu, e hoje você cresce pessoas que estão nesse momento que você estava lá há quase 10 anos atrás, e também transforma essas pessoas de forma, com a sua experiência, de forma muito mais encurtada. E é por isso que, sim, essas pessoas vão continuar chegando até você, porque eu acho que tem um pouco do que eu vi no seu perfil, educadora com propósito. Exato. Porque é um propósito, você está educando com propósito, não é só... Lógico que a gente sabe que no início é, sim, pelo financeiro, sim, é por uma necessidade de sair de uma situação que muitas vezes está te afundando, está te deixando psicologicamente mal. Eu, quando saí do meu trabalho, eu estava com síndrome do pânico. Então, foi por uma situação de ou você sai, minha psicóloga falou, ou você sai, ou eu vou te receitar remédio. E eu falei, eu não vou tomar medicação com um filho de 1 ano e pouco. Eu não podia me dar esse luxo. Então, muitas vezes, você toma essa escolha sem saber o que vai ser lá na frente.
Mas quando você vê tudo acontecendo, né? Você fala, é esse caminho aqui realmente. Tinha que ser esse tudo ou nada realmente. Isso. Porque tá sendo tudo. É. Tá E sendo se eu tudo. ficasse com medo, eu não saberia do que ia acontecer. De repente, eu de verdade não sei nem se eu estaria viva hoje pra contar alguma esse coisa testemunho, se eu não né? tivesse ido pro tudo ou nada. Ai, Mayara, assim, eu queria ficar aqui o dia inteiro, porque eu sei que você tem muita história para contar, né? A gente até fala pro pessoal que tá de casa assistindo, deixar o comentário para poder vir pra parte 2, porque a gente sabe que o tempo aqui é curtinho, Sim. né? Mas eu queria falar, assim, sobre agora um pouco mais sobre as dificuldades. Eu sei que foram várias, você até pontuou aqui algumas, principalmente essa de ir para Fortaleza com filho pequeno, pé quebrado, enfim. Mas a gente sempre tá se superando também por um propósito, por algo maior, e que sempre vai trazer aprendizado e abrir portas. Mas eu quero saber, assim, o que você traz hoje de obstáculos que você enfrentou e te trouxe como aprendizado do tipo, eu sei que eu não posso fazer daquela forma. Eu dou como mensagem para quem está começando agora, que a gente às vezes acha que quando está começando, só a gente está passando por uma situação. Mas não, né? E quem já passou por ela pode deixar uma mensagem. Então, qual foi a dificuldade que você trouxe? Qual o obstáculo que você gostaria de compartilhar hoje? Uma coisa que eu acho que até hoje é uma coisa que eu luto contra. Então, não é algo que eu venci ainda, mas é algo que eu estou buscando vencer, é a comparação. Eu acho que a nível de empreender, o que a gente não pode fazer é se comparar. Então, a gente olha para aquela pessoa que começou depois da gente e conseguiu algo que a gente não conseguiu, ou algo que a gente queria e batalhou para ter e ela conseguiu com 2, 3 meses. Não olha para isso. Foca na sua história. Sabe? Você é o protagonista da sua história. Quando a gente olha para a história do outro e fica, poxa, se questionando por que deu certo lá, não deu certo aqui, o que eu fiz de errado? Será que eu não mereço? Será que eu sou menor ou menos capaz? Não, essa é a sua Não é esse história. ponto. Sabe? Então, o que eu deixo aqui é o maior obstáculo para mim durante todo esse percurso foi vencer a comparação, da gente se comparar. Porque a comparação te limita. A comparação te bota de volta de dentro daquelas paredes que você se libertou. Tipo, quando você começa a empreender, não, eu sou dona da minha história, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer esse negócio dar certo. Esse aqui é o meu negócio. E eu vou fazer isso dar certo, você se libertou. Quando você olha para o lado e se compara com as outras pessoas, você se bota de novo de dentro daquela caixinha. E aí você para. Ou você se atrasa. É a maior sabotagem que um empreendedor pode fazer. Porque é mais sabotador até do que aquele que quebra, que não sabe mexer com finanças, que administra errado. Porque esse, provavelmente, ele vai dar um jeito de sair. Ele vai dar um jeito de dar a volta por cima. Ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. Ele não tinha condições, ele vai fazer de novo. Ele vai se estruturar, ele vai procurar recursos, vai estudar, vai botar uma pessoa qualificada para administrar. Isso tem jeito. Agora, isso aqui... Então, para mim, o maior obstáculo hoje é isso, é a comparação. Não olha para o lado. E você traz isso como aprendizado? Você, em algum momento na sua trajetória, você achou que você estava se comparando? Eu lutei muito com isso no ano passado, porque era a sensação de que eu me esforçava muito para ter resultados específicos, coisas que eu queria muito, coisas palpáveis, e não acontecia da forma que eu esperava, sabe? Eu te falei que eu sou muito perfeccionista, muito crítica, então tudo que eu vou fazer, eu dou 1000%. Então, a expectativa é que vai alcançar os 1000%. Né? Se eu não consigo aquilo, eu começo a olhar e ver, e aí você perde. Lembra que a gente falou que o diferencial do negócio é o empreendedor? Se eu começo a olhar para o lado e eu começo a olhar para as outras pessoas e para a conquista que as outras pessoas estão tendo, o desenvolvimento das outras pessoas que estão empreendendo também, dentro daquele mesmo segmento, eu começo a perder o foco do diferencial, que sou eu. Então, é mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu comecei a me distrair e me atrasou. No ano passado, eu tinha conseguido, depois de muitas conquistas, sabe quando vem uma avalanche de coisa boa na sua vida? E aí você fica meio que anestesiado. E aí você fica pensando, e agora? Qual é o próximo passo? E aí você tem várias ideias, vários insights bons e começa a trabalhar, mas não tá vindo, porque demora. Você tem que construir aquilo dali. Sempre e aí você olha pro lado e de repente parece que aquela pessoa tá te imitando até porque tá fazendo alguma coisa parecida, né? Tipo assim, não, tá fazendo a mesma coisa, mas tá tendo o resultado que eu queria ter e eu não tive. A construção dela tá mais rápido, alguma coisa... Já perdeu o foco. Já perdeu o diferencial. Porque se o diferencial é você e você tá com o olho no outro, tu tá já contaminando aquilo que é
seu e único. O caminho, Cada empreendedor é único. com certeza. Então, a comparação me sabotou nisso daí. De olhar para o outro e falar, caramba, o que eu tô fazendo de errado? Por que não tá tendo resultado? Sendo que não era. Era a minha sede de alcançar resultados que eu achava que deveriam ser e não era. Era uma Imediatos. construção. E aí, depois que você consegue focar e vencer essa comparação, centrar no que realmente importa, você retoma. E é o que você falou. Parar não é uma Não é uma possibilidade. Não, e é muito bom você falar isso, porque eu sempre falo, cada ciclo é um, cada ano é um. Então, hoje, muitos momentos eu olho, às vezes a gente tá nesse momento de, poxa, já era pra eu estar assim, mas aí você olha e fala, caramba, não tinha nada. Isso. Olha quanta coisa eu já fiz pra chegar até aqui. E se eu continuar fazendo, eu vou chegar até lá. Mas só que às vezes a gente, nesse processo de comparação e no processo também de ansiedade, Isso. de querer tudo para ontem, a gente esquece que tudo tem tempo certo e tudo precisa ser construído. Então, cada fase você vai construir, cada fase você vai alcançar. Se tiver paciência, né? Se tiver persistência. Mas, na verdade, eu fiz até um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso, que o sucesso não é um caminho, não é um destino. Eu descobri isso. Nesse último ano, fazendo essa reflexão, essa autoanálise e tal, por causa dessa questão de olhar e comparar e me frustrar em algumas coisas, eu percebi que o sucesso em si não é o destino. O sucesso é a jornada. O lance todo não é o final, pronto. Não é onde eu quero chegar. Mas é o que eu fiz e vivi para chegar. A história que a gente conta, que emociona, não é a história, simplesmente, hoje eu sou uma educadora. Se chegar para você e falar, eu sou uma educadora, eu sou cabeleireira, eu sou educadora, nível técnico, né? Sou empreendedora, tenho uma distribuidora de produtos, tá? Isso me emociona. Mas quando eu conto a jornada, é isso que toca. Com certeza. É isso que toca. E é o que traz o diferencial, porque a gente pode até ser parecido, ter uma jornada parecida, como você falou, se foi mãe, você viu uma história, a gente se conecta com ser mãe, porque a gente sabe como é a jornada de ser mãe, as responsabilidades, né, a maturidade que a gente precisa, mas você não teve a mesma história que a minha. Mas por isso que a gente fala, é o diferencial, é o olhar para si, e entender, né, esses pontos e passar isso, porque aí você passa para sua audiência que às vezes está vivendo essa jornada e está querendo desanimar, está querendo desistir. E eu sempre falo, gente, não desiste, porque vale a pena. Cada dia é um novo dia e às vezes você está querendo desistir um dia antes de tudo dar certo. Exato. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, então vai e não tem plano B. Isso! Não tem plano Só B, tem só um o A. plano, Só tem o A. E aí, pegando assim, talvez nesses momentos aqui a gente já falou, mas quais são suas maiores fontes de inspiração e motivação? Hoje, eu me inspiro e me motivo, pode parecer clichê para algumas pessoas, mas a minha motivação e a minha inspiração é totalmente naquilo que Deus falou a meu respeito. Eu tento não olhar para pessoas, porque as pessoas são falhas, né? E assim, eu me inspiro em exemplos de perseverança, de garra, de determinação, de competência, principalmente, porque a competência é uma coisa que fala muito pra mim, assim, sobre a pessoa, competência, gente que faz e faz bem feito. A gente tem essa inspiração em pessoas assim. Mas hoje, toda a minha expectativa, toda a minha motivação, se você fala pra mim, Mayara, o que não te deixa parar? Seu marido, seus filhos, seu negócio? Não. O que não me deixa parar hoje é o que Deus falou a meu respeito. Eu descobri algo poderoso. Eu descobri, lá em Salmo 139, diz que todos os nossos dias foram escritos por Deus antes da gente existir. Antes de estar na barriga da mãe. Ele escreveu. É como se ele tivesse traçado um plano, atrelado um propósito para você. Só que ele te deu o livre-arbítrio para você escrever a sua história de outra forma. Até aquele cenário que eu te falei, que eu estava com 136 quilos, aquele cenário ali fui eu que escrevi. A minha desobediência, eu não consultei a Deus em nada para casar, para fazer nada. Eu fiz do meu jeito. Eu lembro da minha mãe falando, não faz isso. Entendeu? E mãe sabe, mãe né? Sabe, mãe sabe? Mãe é usada por Deus. Então, assim, aquilo ali era a história que eu quis escrever. No momento que eu olhei e descobri que Deus tinha pensamentos a meu respeito, Deus tem pensamentos sobre nós, Bia. E a Bíblia diz que os pensamentos dele são bons, são perfeitos. E quando eu descobri isso, eu falei, cara, eu não quero mais saber. Eu não quero saber o que eu penso a meu respeito. Eu não quero saber o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu só quero saber o que ele pensa. Porque o que ele pensa é bom pra mim. E foi nisso que eu me agarrei. Então, desde então, a minha motivação é essa. Se ele falar pra mim, continue, eu vou continuar. Se ele falar pra mim, para, eu vou parar. Porque isso não depende de mim.
Isso não torna o projeto falho. A estrutura de salão, de negócio, de empreender, a Maiara mãe, a Maiara filha, a Maiara esposa, ela pode falhar. Mas o que mantém tudo isso, que dá a liga para todas essas coisas que a gente falou hoje, e o que eu te garanto que não vai falhar, é porque eu tô seguindo os pensamentos dele a meu respeito. E foi ele que escreveu o roteiro. Ele não pode falhar. Então, esse é o grande segredo. Quando eu entendi isso, foi a chave de tudo. Quando eu entendi que ele tinha pensamentos, que os pensamentos dele eram bons, eu falei, opa, não quero mais. Eu vou viver tudo o que ele pensou a meu respeito. E aí foi essa jornada linda que você tá vendo aí, que eu compartilhei com você. E assim, eu acredito muito na fé. A gente aqui do Empúria Pode Falar, a gente apoia muito a fé, o amor, o respeito ao próximo, a caridade. E a gente sabe quanto que isso muda as nossas vidas e muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? E a gente falha, mas com certeza Deus não falha com a gente. Sim. Então isso é muito importante ter esse momento. E falando agora com vocês aí sobre o momento de inspiração e motivação, quero falar sobre a produtora Quack, que é apoiadora do Empúria Pod, que divulga e produz também outros podcasts. Então o QR Code vai aparecer na tela para vocês. E no próximo bloco a gente vai estar aqui com uma dinâmica bem legal, que a gente está assim chegando ao fim, com muita dor no coração, como eu falei, quando o negócio começa a acontecer, a fluir, né? A gente começa a chegar ao fim. Mas é porque a gente quer saber mais de você numa outra oportunidade. Não é um fim exato, mas sim aquele gostinho de quero mais, sabe? Então, começando essa dinâmica agora com você, quero saber, assim, uma resposta bem curta. Qual o seu maior propósito como educadora? Levar outros profissionais a se encontrarem nesse ponto de ser extraordinário. Deles se olharem assim, extraordinário. Eu sou esse profissional. Perfeito. E como educadora, você prefere presencial ou online? Presencial. E por quê? Porque eu acho que contato pessoal, olho no olho, toque, entender, entrar um pouco dentro da realidade do aluno, sentir o aluno. Conexão mesmo. Conexão. O online funciona muito bem, é muito bom, a tecnologia é maravilhosa, mas essa conexão, assim, próxima que o presencial traz é fundamental. Concordo com você. Eu acho que dá para ser online, mas quando a gente está no presencial, acontece um negócio diferente. Isso! Assim, e eu falo para as meninas, o presencial, os eventos presenciais mudaram, porque você senta numa cadeira com uma pessoa e ela te dá um insight que muda ali, você volta para casa e fala, eu vou aprender isso aí, vou botar em prática. Então, presencial traz essa aproximação, que às vezes o online não é tão capaz. Lógico que o online é fundamental, a gente está nesse momento totalmente pós-pandemia, mas acho que dá para equilibrar os dois, né? Isso. E assim, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa que você fez nessa trajetória? Não. Não, porque aí eu mudaria quem eu sou hoje. Foi preciso você viver o que você viveu para chegar até aqui. Toda essa história, toda essa jornada, uma jornada de muito sucesso, uma jornada de muito trabalho, de muitos desafios. Ainda está, né? Porque a gente está aí construindo, ainda estou em construção, né? Mas não mudaria nada, porque tudo que a gente viveu... Eu digo a gente, porque hoje nós somos muitos, né? Dentro da empresa hoje. Imagino. Nós somos muitos. Foi agregando, à medida que a gente vai crescendo e vai validando, as pessoas vão se sentindo confortáveis, né? Para se achegarem dentro daquele empreendimento. E é o que aconteceu com a gente hoje. Concordo. E onde você se vê daqui a 5 anos? Boa pergunta. Não parei para pensar nisso ainda. Mas vou te responder com algo que eu já respondi. Eu me vejo em qualquer lugar que Deus queira me levar. Em qualquer lugar que Ele tenha para mim. Muito bom, muito bom. E vou fazer uma pergunta, não estava aqui no script não, mas em relação à sua empresa hoje, são quantas pessoas que estão com você? Hoje nós temos meu pai. Meu pai sentou e voltou. Olha que legal, que gente. Bom. Ele viu que realmente eu tinha amadurecido, que eu tinha crescido. E ele voltou. E hoje ele cuida de todos os números da gente. De todas as vertentes. Seja dos cursos, da parte de cursos, né? Porque a gente dividiu em 3. Tem a parte educacional, tem a parte de atendimento, tem a parte de distribuição de produtos. Então, ele cuida de toda essa... dos números da administração financeira de todas essas 3 vertentes. Ele cuida de tudo isso pra gente, né? E agora o meu irmão, que saiu da CLT,
depois faz faculdade, tipo, depois de se estruturar lá no trabalho dele, de trabalhar em vários lugares e tal, deu uma voltinha aí fora. Meu irmão tem 22 anos. Ai, jovem, super jovem. Super jovem. E aí me presenteou agora em fevereiro. Ele chegou pra mim e falou: irmã, pedi demissão, tô indo trabalhar com você. E está se enquadrando dentro do nosso formato, se descobrindo em qual melhor parte. Ele pode, né? Tô dando esse crédito para ele de se descobrir, né? Em qual melhor área ele vai se encaixar dentro do nosso formato ali na nossa estrutura. Muito bom, que legal isso. E assim, tão bom ver que você começou sozinha, num salão pequeno, na verdade atendendo a domicílio de bicicleta, fazendo em você, fazendo com modelos na sua filha, na sua mãe, e você está construindo uma empresa com 3 áreas, com pessoas responsáveis e os aprendizados quando você quebrou, hoje você trouxe seu pai para cuidar dos números. Isso. E é isso, você vê suas fraquezas e resolve essas fraquezas para que vocês consigam avançar. Então, assim, estamos chegando ao final. Esse aqui é um momento, eu falo, de muita emoção. Eu amo estar nessa mesa, eu amo trocar, eu amo aprender. Porque, assim, é uma troca muito gratificante, que me motiva também com os seus aprendizados. Também vejo que é possível também, para mim, para todo mundo que está assistindo. Então, você que está assistindo a gente, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar esse episódio, curtir, para que a gente possa trazer mais e mais convidadas aqui. E você, Mayara, quero que você deixe uma mensagem agora no final, um convite, uma consideração para as pessoas que estão assistindo a gente. Primeiro dizer que foi incrível, uma experiência única, maravilhosa, de verdade. Foi muito gostoso esse bate-papo. Muito bom recordar tudo, lembrar, né? Tratar de empreender é uma coisa que eu gosto muito. E deixo aqui quero colocar que todo empreendedor deve assistir o filme Sing que a gente falou aqui. Assistam, vejam, porque você vai se encontrar em vários momentos desse filme. E eu volto a dizer a frase que ele fala, que se de repente você tá aí em casa e tá no fundo do poço, falou, cara, a história delas é muito bonita, tudo que a Bia, tudo que a Mayara falou é incrível, é maravilhoso, mas comigo aqui, de repente, eu tô vivendo um outro momento. Mas assista porque você vai se sentir tocado por algum momento, né? E ele fala nisso. O bom de estar no fundo do poço é que você só tem para ir para um lugar, só tem um sentido e é para cima. Então, assim, não pare. Parar não é uma opção, desistir não é uma opção. Você é único, todo empreendedor é único. Empreender é maravilhoso, porque você está criando a sua história, a sua vida, é o seu negócio, gira em torno do teu sonho, de você, e tudo que você faz por aquilo que você acredita, suas convicções. Então, é muito lindo empreender. E se permita se reinventar, se redescobrir, se qualificar mais, sair de zona de conforto. Essa é a mensagem que eu deixo para todo empreendedor que está assistindo. De repente está precisando dessa dose de reforço, de ânimo para continuar. E para aquele que tem medo, que tem até algo em potencial e está ali, não sei se devo, se não devo, vou ou não vou. Só vai. Vai pelo tudo. Exatamente. Não fica no nada, não. É tudo ou nada. Vai pelo tudo e faz acontecer. E assim, uma coisa que você falou, pegando um gancho, é que às vezes a pessoa que tá assistindo nesse momento, ela vai olhar e vai falar, tô num momento diferente, pra mim não é possível, não vai fazer sentido, não faz sentido pra mim agora. Mas talvez não faça sentido pra você hoje. Mas daqui a 2 meses, você vai pegar e falar, caramba, aquilo lá... Um insight, lembrando daquilo que ouviu. Então é muito importante a gente achar que... Porque eu falei, uma pessoa virou pra mim, lá no auge do meu trabalho no escritório de direito, eu sou formada em direito, e falou, você nasceu pra ser professora, nasceu pra educar, nasceu pra falar, comunicação. Eu falei, nada a ver. Sem nem por onde começar, não tem nada a ver, né? Num ambiente totalmente formal. E olha aqui onde eu tô agora. Então, a gente às vezes acha que naquele momento não faz sentido. Mas se tá chegando a você a mensagem, é porque vai fazer sentido. E é pra você. Exatamente. E o filme Sing eu conheci pelo meu filho, eu tenho 2 enteadas também. Eles vieram lá em casa e falaram, tia, esse filme é muito bom. Então, eu falei, vamos ver. Aí parei pra ver e falei, gente, quanto de mensagem tem? A gente tá vendo Sing 2, tem Sing 2 também. Muito, muito. Fala demais. Fala sobre as pessoas que estão ao seu lado, quem você escolhe. Pra mim, uma das cenas mais bonitas é aquela cena perto do final, quando acabou tudo.
teatro tá destruído, ele não tem mais o que fazer, e aí tem aquele amigo dele que é uma ovelha, Sim. e ele vai pro Lava Jato, que o Lava Jato é ele, e aí ele fala, tá bom, o amigo dele vira pra ele e fala, tudo bem, tá no fundo do poço, você lava e eu seco. Então, tipo assim, pense em quem você tem do seu lado, porque ter pessoas próximas a você, enquanto você empreende, tá tudo bem, beleza, mas olha pra aquela pessoa que vai olhar pra você com um olhar sensível quando estiver dando errado. E ela não só vai falar assim, de repente ela não tenha condições de te tirar. Eu não tenho como te investir dinheiro pra te tirar desse ponto que você chegou. Mas eu tô com você nesse ponto. Foi o que aquele amigo fez. Falou, tá, vambora, então você lava e eu seco. Eu não tenho como te ajudar de outra forma, mas eu vou estar aqui com você nesse momento seu de dor. Então eu acho que são muitas lições que aquele filme traz pra gente. Quem já assistiu, começa a olhar, reassiste com esse olhar. Exato. Né? Eu tive um insight porque esse filme toca lá em casa todos os dias. Os meus filhos são, tipo, vidrados nesse filme. E um dia tava eu e meu marido na sala com as crianças. E eu tava escrevendo alguma coisa, algum roteiro de vídeo, porque os vídeos, né, que eu faço pro meu perfil no Instagram. E eu escrevendo algum roteiro de vídeo, de repente eu parei com um olhar mais sensível. E eu falei com ele, amor, você viu que esse filme tá falando sobre a vida do empreendedor? Aí ele falou que ele tinha olhado com outro olhar, Sim. Mas aí ele parou pra olhar e falou, é verdade, tudo começa com um sonho. Um monte de percalço no meio, dá errado, e ele ressurge das cinzas. Eu falei, é um empreendedor. E se mantém firme. E se mantém ressignifica. Firme. Exato. Vou fazer do mesmo Exatamente. Assim, mesmo com tudo quebrado, eu vou fazer. E ver o resultado no final, porque fez com tudo quebrado, fez com tudo dando errado. Como deu, fez como deu. Né? E aí se criou tudo. Exatamente. Cara, Mayara, porque é a jornada. Muito obrigada. Eu olhava também com esse olhar lúdico, é um filme infantil, mas não, é uma jornada e a gente pode trazer isso para o universo. Então, muito obrigada. Foi, assim, um ouro você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por você que ficou até o final e até a próxima.